Olá amigos, tudo bem? Vamos voltar aqui, vamos continuar os nossos estudos sobre história da arte, mas agora nós vamos fazer os estudos aqui na escola. Pessoal, olha só, veja bem, nós estávamos vendo a arte medieval. Vocês já viram os elementos da arte medieval do Oriente. No Oriente, vocês repararam que a arte era linda, maravilhosa, magnânima, principalmente a arte do Império Bizantino. Nós já estudamos na história geral que o Império Bizantino ele durou 1000 anos além do Império Romano. Nós já vimos na história geral que o Império Bizantino continuou ali com sua escalada de riqueza, poder, e isso reflete na arte. A arte bizantina, ela é linda, decorada com ouro, muito mosaicos, construções muito maravilhosas. Também aconteceu, nós vimos ali na história geral, nós vimos ali a questão, por exemplo, dos árabes e a arte árabe. Essa arte árabe também é grandiosa, também é muito rica e muito poderosa, gente. O Oriente é rico, o Oriente é lindo, o Oriente é bem elaborado na arte. Hoje vamos dar início a uma sequência de estudos que vai falar sobre a arte do Ocidente. No Ocidente já não é assim. No Ocidente, pessoal, veja só, no Ocidente nós tivemos ali as invasões bárbaras, nós tivemos a decadência do Império Romano, nós tivemos um período de balbúrdia, um período de destruição, e isso é muito importante para entendermos o porquê a arte do Oriente deu uma decaída. Bom, para iniciarmos nossos estudos de arte medieval ocidental, a arte medieval ocidental, nós vamos começar falando, meus queridões, da arte dos povos bárbaros, a arte bárbara. Meus queridos, a arte bárbara, a arte desenvolvida pelos povos bárbaros, nós temos que entendê-las rapidamente como se acontecia. Vamos lembrar. Os povos bárbaros eram povos nômades, os povos bárbaros eram povos que viviam principalmente dos saques, saqueavam ali os reinos vizinhos, tanto é que são esses saques que acabaram destruindo o Império Romano do Ocidente. Esses povos bárbaros, esses germânicos, né, eles pautavam-se pelos combates, então eram povos praticamente nômades, não é verdade? Eles praticavam uma pequena agricultura aqui, mas devido a essa mobilidade dos combates, eles acabavam sempre se movendo. Isso vai refletir aqui nessa arte dos povos bárbaros que vai surgir. Pessoal, veja só, quando os povos bárbaros adentraram o Império Romano, quando eles invadiram o Império Romano, eles causaram destruições e causaram arruaças. Nesse quesito, o Ocidente vai ser pautado por uma decadência cultural. O século V, século da invasão do Império Romano, o século que os bárbaros germânicos destruíram, invadiram o Império Romano, é pautado por uma decadência cultural. Decadência na arte, decadência na pintura, decadência na escultura, decadência na literatura, decadência total. Por quê? Conforme os povos bárbaros iam invadindo, eles iam destruindo e as pessoas iam fugindo. Lembra? Ruralização. Os caras pegaram, vazaram fora das cidades para se proteger das invasões dos bárbaros. E isso faz com que eles vão para o campo. No campo, não é valorizado pintura, não é valorizado escultura, não é valorizado esses elementos. E aí, o que é mais importante? O que é mais importante? Porque nós temos essa decadência cultural. Porque o que é mais importante? Você saber pintar, fazer uma escultura, você saber fazer uma poesia, declamar uma poesia, ou você saber fugir, você saber plantar, você saber esse tipo de coisa. Por isso que acontece essa decadência cultural. Os povos bárbaros, eles que estão entrando, eles tinham um tipo de arte deles que é uma arte decorativa. Uma arte pautada pela ourivesaria. Uma arte sem grandes volumes, sem grande tamanho. Uma arte de pequenas proporções. Por que ela é de pequenas proporções? O cara, é um cara que está viajando o tempo todo. Ele vai fazer que nem, por exemplo, ele vai fazer que nem os gregos ou os romanos vão fazer uma estátua de tamanho natural do imperador. Eles não tinham imperador, mas vão fazer a estátua do tamanho natural do seu principal guerreiro. Aí como é que você vai levar essa estátua? Vou fazer uma estátua de Thor, uma estátua de Odin. E como é que eu vou levar essa estátua? Então, meu amigo, ourivesaria, decoratividade. Quais exemplos? Broches. Olha aqui. Isso aqui, meus amigos, é a cabeça de um alfinete, principalmente usado para prender capa.
Aqui, né, ele se quebrou. Aqui nós temos que ele se quebrou. Aqui tinha um detalhe aqui quebrado, né? Mas essa aqui nós temos a cabeça do alfinete. Se você reparar, meu amigo, repare bem, aqui nós temos aqui que essa joia pertencia ao rei Alfredo, rei Alfred. E aí, pessoal, nós temos, repare bem, dá até um desgosto se você compara com aquelas obras que nós falamos dos romanos, dos gregos, que eles faziam, né? Veja só como é que ela tem um acabamento da representação da figura humana. A representação da figura humana, pessoal, se você olhar, ela é muito mal feita. Não existe mal feito na arte, existe pouco elaborado. Lembra disso? Nesse quesito aqui, pessoal, nós temos que eles não tinham essa habilidade para poder fazer esse tipo de coisa. Só que repara uma coisa. Olha o acabamento do detalhe. Gente, esse aí é um alfinete. É uma cabeça de alfinete, 5 centímetros no máximo. Agora olha só quantos detalhes. Eles eram hábeis na ourivesaria, elaboração de joias, manipulação de metais. Então eles faziam muitas coisas de metais, coisas de pequeno porte, como essa obra aqui, que nós vemos aqui, pessoal. Esse é o tipo de arte que era desenvolvida pelos povos bárbaros que estão chegando agora e invadindo e tomando conta. Lembre, esses povos bárbaros vão tomando conta e vão criando seus próprios reinos bárbaros. Os godos, ostrogodos, visigodos, francos, esses caras vão fazendo seus próprios reinos, beleza? E aí, pessoal, olha só isso aqui. Aqui nós temos prendedores de capas, presilhas, fivelas, né? Que eles usavam para prender as capas, prender os mantos, para se proteger, prender as peles, para se proteger dos frios. Aqui, olha só, quantos detalhes. Gente, olha só isso aqui. Esse detalhe, pessoal, aqui na tela está gigante, mas ele tem tipo 10 centímetros. 10 centímetros. Olha só quantos detalhes essa fivela, essa presilha. Gente, isso revela um alto grau de elaboração. Claro, nessa questão da metalurgia. Figura humana, escultura? Infelizmente não. E aí, meus amigos, percebam, aquele tipo de arte que não é elaborada nesse momento, ela vai se perdendo. Os artistas, meus amigos, Roma cai no século V. Certo? A partir daí nós começamos um período de trevas, né? Um período de trevas, não idade da treva, um período de trevas, um período de combates, de invasões, de destruições. E aí, os artistas vão morrendo, os caras vão morrendo e não volta. Aquela arte que não está sendo aproveitada, como eu falei para vocês, o cara era um belo poeta, o cara declamava poesia, o cara fazia escultura, não está usando, vai morrendo, os caras vão morrendo, a arte vai desaparecendo. Então nós podemos dizer que essa decadência cultural, eles vão desaprender o valor da arte. Aqui nós temos esses broches, olha só aqui, meus queridões, aqui mais presilhas, fivelas de cinto. Gente, olha isso aqui. De ouro, pedras, aqui nós mais uma fivela, entendeu? Então isso aqui, pessoal, é coisas que são feitas pelos bárbaros. Outros exemplos, pessoal, reparem aqui, reparem que são todos exemplos de decoração. Nós temos aqui, olha só, muitos exemplos de decoração. Nós temos aqui, repara bem, nós temos a cruz de Aguilufo. O que esse detalhe nos mostra? Repare bem, alto grau de elaboração da ourivesaria, vários detalhes de incrustações de pedras preciosas, mas principalmente o que nos chama a atenção é ser uma cruz. Cruz já nos mostra que esses bárbaros estão se convertendo ao cristianismo. Como vocês sabem, quando os francos se convertem ao cristianismo, nós temos uma onda cristianizadora tomando conta da Europa e vários povos bárbaros vão se cristianizar. Nós temos aqui um caldeirão que foi achado ali na região da Áustria, se eu não estou enganado. Olha só aqui, pessoal, o quanto... Caldeirão está mais para uma tigela. Tá ligado aquelas tigelas de sopa que a gente usa? Aquelas caneconas de sopa que a gente usa no inverno? Mais ou menos isso. Aqui nós temos mais um cálice. Gente, olha só. Feito de latão, detalhes em ouro, né? O cálice Ardag. E o broche de Tara. Broche de Tara, mais um alfinete para prender manto, que vocês podem ver, né, pessoal? Esse negócio aqui tem 15 centímetros. 15 centímetros desse tamanho assim. E todo cheio desses detalhes. Pessoal, isso vai acontecendo, essa arte vai entrando em decadência, até o surgimento dos francos. Como nós estudamos na história geral, os francos é o principal povo bárbaro que vai surgir naquele momento. E os francos vão unificar grande parte da Europa ocidental. Lembre-se, estamos falando da arte medieval ocidental na Europa. O Oriente, os árabes, o Bizâncio, outra coisa. Riqueza, poder, elaboração. Ocidente, nós temos esse pequeno problema. Mas aí, nós temos uma coisa que irá acontecer. Nós temos que surgirá o Império
carolíngio, surgirá os francos, surgirá o grande rei Carlos Magno. Carlos Magno, meu povo e minha pova, vai ser o mais importante, mais famoso rei, o mais poderoso rei dos francos, da dinastia carolíngia. Ele vai ser responsável por um evento conhecido como Renascença Carolíngia. Renascença do quê? Gente, renascença da cultura, renascença da intelectualidade. Carlos Magno tinha uma noção de que quanto mais intelectualizado, quanto a cultura mais forte nos seus próprios soldados, melhor ele poderia elaborar. Veja bem, se os seus capitães, se os seus comandados, os seus generais, os seus principais guerreiros fossem educados, fossem ilustrados, soubessem as letras, por exemplo, soubessem ler e escrever, mais fácil seria de comandar, seria mais fácil essa questão. Repare, Carlos Magno dá um valor gigantesco à cultura. E é por isso que no seu comando surgirá a Renascença Carolíngia, a renascença da intelectualidade. Nesse momento, pessoal, nós vamos ver então que a arte começará a ressurgir, a arte começará a retornar. Carlos Magno, ele valorizava esse tipo de coisa e desse ponto ele vai então fazer com que a arte venha a surgir. Como que ele faz? Ele faz a arte ressurgir dessa forma. Como que ele faz, pessoal? Ele vai criar, certo? Ele vai criar, vamos lá. Carlos Magno promove a retomada cultural, retomada artística. Ele vai criar, pessoal, oficinas nos palácios e mosteiros. Oficina de quê? Oficina de todo tipo de cultura. Primeiro, pessoal, ele vai estar focado em que seus capitães, isso não é para o povão, isso não é para o populacho, isso é para seus capitães, a nobreza, para os nobres, para que eles aprendam a ler e escrever. Aprender a ler e escrever, só que aí, pessoal, esse hábito, essa atividade de aprender a ler e escrever, ela vai se desenvolvendo. E ela vai se desenvolvendo de que forma? Olha só. Ele vai criar essas oficinas nos palácios e lá eles vão começar a ensinar as pessoas a escrever. Os filhos dos nobres vão aprender a ler e escrever. Eles vão aprender a pintar, vão aprender a retomar a atividade artística. Aprender a pintar, mas professor, pintavam quadros, eles pintavam a mosaico. Calma que esse negócio, a renascença é de leve, é devagarinho, é devagarinho. Como assim? Olha isso aqui. Isto é uma iluminura. Iluminura, pessoal, não é uma novidade exclusiva do Ocidente. Iluminura, meus amigos, é uma ilustração de um livro. Na Idade Média, os livros eram ilustrados, diferente de hoje, né, pessoal, que você vai lá, os livros são impressos. Naquele momento, eles eram feitos todos à mão. As ilustrações eram feitas todas à mão. Pequenas pinturas em pequenas proporções. Essa aqui está ampliada em muito grande, para a gente poder observar bem. Mas ela é pequenininha, ela é do tamanho de uma página de um livro. Pessoal, esse tipo de atividade, esse tipo de coisa, né, ele vai surgir nos mosteiros. E aí, como surge nos mosteiros, pessoal, essas escolas, essas oficinas vão acabar se transformando em verdadeiras academias de arte. As academias de arte, gente, não é esse o nome. Não é esse o nome. A gente está falando academia de arte só para você entender. Não tinha esse nome. São escolas. Escolas de arte, escolas de cultura daquele momento, onde as pessoas vão começar a fazer esse tipo de coisa. E lá eles vão aprender a fazer iluminuras. Iluminuras são ilustrações de livros medievais. Iluminuras existia em ilustrações de livros medievais bizantinos. Iluminuras existiam em ilustrações medievais árabes. Iluminuras eram ilustrações de livros, como essa. Tudo bem? Aqui, pessoal, nós temos os 4 evangelistas na Iluminura feita em 820. 820, cara. Gente, agora olha só, pessoal. Quem é que... Professor, mas você falou que a cultura decaiu, que tudo acabou. Quem é que está fazendo esse tipo de coisa? Quem ainda mantinha a cultura. Meus amigos, onde a cultura se manteve foram dentro dos mosteiros, os monges, os padres, os clérigos, eles mantiveram a cultura. E vamos dar graças a Deus. Por quê, pessoal? Graças a Deus que esses caras mantiveram a cultura fechada ali, que ela pôde renascer.
ela pôde ser exportada, porque eles mantinham conhecimento. Não era todo conhecimento, mas eles mantinham grande parte do conhecimento, e assim eles puderam ensinar. Nesse quesito, pessoal, os monges, os padres, os clérigos vão ser os professores. Como vocês sabem, eles já auxiliaram os francos elaborando ali toda a estrutura, e dessa forma eles vão fazer esse tipo de coisa também. Como assim? Como assim? Olha só, pessoal, os monges são os professores, e como eles são os professores, eles vão ensinar a sua visão de mundo. E assim nós temos também uma predominância cultural do cristianismo. O cristianismo, graças às oficinas de Carlos Magno, começa a se sobressair. Mas tem uma coisa interessante. Se a galera começou a aprender a ler e escrever, eles precisam de livros. E aí surge uma figura legal, o monge copista. O monge copista, pessoal, como essa iluminura nos mostra, ele é justamente o cara que copia o livro. Copia? Sim. Os livros medievais eram copiados um a um. Todas as páginas eram copiadas, as iluminuras eram copiadas. Por isso que um livro medieval lá do ano 800, do ano 900, ele não é exatamente igual um ao outro. Porque por mais que seja parecido, um monge ali faz uma diferencinha aqui, outra ali. Os monges copistas vão ser importantes para isso. Pessoal, professor, mas como assim? Que tipo de livros? Os livros medievais do ano 800, 900, ano 1000, são raríssimos. Nós temos aqui um exemplo. Caraca, professor, mas esse negócio está um bagaço. Mas, gente, esse negócio aí é do ano 1000. Tem mais de 1000 anos esse livro aí. Então está assim. Professor, mas todos estão assim? E como é que é por dentro? Por dentro ele é assim. Reparem bem, uma iluminura ilustrando como é que é ali a questão do livro. Aqui nós temos, mais uma vez, aqui escrito, tudinho, e uma iluminura. Com o passar do tempo, os monges vão elaborando, vão melhorando, vão se desenvolvendo, e surgem obras que são coisas lindíssimas. Olha essa. Essa aqui nós vamos até parar um pouquinho. Por quê, pessoal? Isso aqui, gente, isso aqui é uma letra. Não sei se vocês vão conseguir perceber. É uma letra. Uma letra, professor, mas uma letra desse jeito? Sim, é uma letra toda estilizada, uma letra toda elaborada. Essa aqui, olha só, meus amigos, também é uma letra, tá vendo? É uma letra que dá início ao capítulo. Lá no passado, elas eram chamadas capitulares. Professor, capitulares, o mesmo nome das leis criadas pelo Carlos Magno? Sim, o mesmo nome. Mas por que ela chama capitular? Porque era uma letra maiorzona, grandona, bonitona, e dá início a um capítulo. Pessoal, tá vendo esses detalhes amarelos? Esses detalhes amarelos que vocês estão vendo aqui, tudo aqui, é ouro mesmo. Professor, mas pintava com ouro? Pintava, gente. Como é que você vai fazer esse brilho? Não tinha essa habilidade antes. Mas olha só, pessoal, essa letra aqui vai dar origem à nossa letra maiúscula de hoje. Hoje nós escrevemos a letra maiúscula, letra minúscula, graças à existência desses livros medievais que vão fazer esse tipo de situação. Isso, meus amigos, vai acontecer ali graças à Renascença Carolíngia de Carlos Magno. E graças à Renascença Carolíngia de Carlos Magno, pessoal, nós temos a retomada da arte. Uma arte desenvolvida e focada ali graças ao cristianismo. Professor, mas o Carlos Magno só fez esse tipo de coisa e fez sozinho? Cara, Carlos Magno deu as ordens para fazer isso, mas ele precisava chegar a um momento em que o conhecimento que existia artístico na Europa Ocidental era pouco. Dessa forma, Carlos Magno vai importar artistas de outros locais. Por acaso, gente, por volta do ano 800 aqui, época de Carlos Magno, ano 900, por aí, ano 800, né? Por acaso tinha algum outro reino que é cristão e poderoso e bem desenvolvido culturalmente? Claro, o Império Bizantino. E é nesse momento, pessoal, que nós temos que Carlos Magno vai fazer uma espécie de intercâmbio cultural com o Império Bizantino. E fazendo intercâmbio cultural com o Império Bizantino, ele vai ter elementos bizantinos na sua arte. Professor, onde nós poderíamos ver isso? Poderemos ver isso, pessoal, quando observamos aqui, por exemplo, essa aqui é a Capela Palatina. Se você reparar, Danilão, dá um foco aqui para a gente poder ver, é um pouquinho escuro. Porque, pessoal, olha só, essa aqui é toda decorada com mosaicos. Se você olhar aqui, são mosaicos.
Professor, mas mosaico não é coisa do Império Bizantino, não é arte bizantina? É, por isso que nós temos aqui uma influência da arte bizantina. A arquitetura que vai surgir graças ao Renascimento carolíngio é uma arquitetura que teve contato com o Oriente, contato com Constantinopla, Império Bizantino, mosaico. Olha só o Cristo em Majestade aqui, como é que é igualzinho os Cristos em Majestades que vocês viram lá quando falou de Bizâncio. Pessoal, isso aqui, galera, mostra o intercâmbio. A Capela Palatina, cara, é uma coisa maravilhosa. A Capela Palatina é muito linda e ela revela outras influências do Oriente. Olha só, nós temos aqui mais cúpulas em mosaicos na Capela Palatina. Nós temos aqui arcos, esses arcos, pessoal, esses arcos são influências árabes que chegaram também naquela região. Só que depois. Então nós temos a Capela Palatina, a Capela Palatina, ela é um exemplo de arte medieval carolíngia, um exemplo de arte medieval bizantina e um exemplo de arte medieval árabe. Tá tudo aqui, cara. Professor, Carlos Magno teve contato e intercâmbio com o povo árabe? Não. Carlos Magno não. Só que aí, gente, os bizantinos levaram essas influências. Bizâncio, Constantinopla está ali do lado, levou para lá. Carlos Magno importou, entre aspas, importou ali justamente as questões ali do Império Bizantino. Por isso que a gente vê mosaico, a gente vê todos esses elementos aqui. Até a forma da Capela Palatina é a forma que nós tínhamos construções bizantinas. Outra coisa, povão, olha só. Olha esse mosaico aqui do teto da capela. Gente, reparem, se você reparar, é mosaico, tem muito ouro, muita pedra, muitos elementos aqui, pessoal, que são tudo fruto do Império Bizantino. Pessoal, repare só. Lá no século V, a arte, a cultura decaiu. Com o passar do tempo, a reestruturação europeia, a arte vem voltando. Com o Renascimento carolíngio, nós tivemos que a arte voltou praticamente ao todo o seu esplendor, praticamente. Professor, ela já está igual era a arte que era em Roma? Não. Mas já existem artistas que surgiram aqui graças ao Renascimento carolíngio. Já existem artistas que querem reconstruir esse estilo de Roma. Eles querem fazer a arte voltar a ter tão bela. Só que eles são artistas que não conseguem criar, eles só conseguem imitar. Artistas que imitam o estilo de Roma. Veja bem, já estamos aqui falando já do auge do feudalismo. Lembre-se, pessoal, do século X em diante, século X, século XI, século XII, nós tivemos o auge do feudalismo. Auge do feudalismo, certo? Já acabou o Império Carolíngio. O auge do feudalismo, pessoal, nós temos ali a galera que quer imitar os romanos. Eles querem imitar os romanos. E imitando os romanos, eles vão fazer surgir um estilo de arte. Tudo bem? Imitando os romanos, eles vão fazer surgir um estilo de arte. Esse estilo de arte, como imita os romanos, ele é chamado de estilo românico. E o estilo românico, ele tem esse nome porque ele imita os romanos. Pessoal, o estilo românico, ele é o estilo característico do feudalismo. Ele é, nesse momento, a principal forma de arte do estilo românico é a arquitetura. A arquitetura renasceu. E é uma arquitetura que tenta criar as chamadas fortalezas de Deus. Por que a arquitetura românica é chamada de fortaleza de Deus? Porque, pessoal, ela vai estar focada na elaboração de igrejas. Mas não são igrejas qualquer. São igrejas que mais parecem castelos. Como assim? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos aqui ver algumas características. Bom, o estilo românico na arquitetura, nós temos o seu auge entre o século XI e o século XII. O auge, lembra? Do estilo românico do período do feudalismo. Veja só, pessoal. Olha, esse aqui é uma planta, um modelo da Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, certo? Ela foi projetada aqui, ó, em 1096, século XI. Reparem que ela tem um formato de cruz. Por isso, suas plantas são cruciformes. Plantas cruciformes, formato de cruz. Outra coisa, pessoal, que nós vamos ver depois, é que ela tem abóbadas. Correto? Só que a tecnologia desse momento, pessoal, é uma tecnologia que não é tão boa. É uma tecnologia que não está assim em pleno vapor. Dessa forma, para sustentar as suas abóbadas... O que é uma abóbada, professor? Que coisa mais é isso? Calma, gente. A abóbada é quando você tem o teto. O teto da sua casa, provavelmente, ele não é abobadado. Ele é um teto reto.
Agora, se ele fosse redondo, ele seria um teto abobadado. Ele seria um teto com esse formato. Isso aqui, pessoal, é uma abóbada de berço. Professor, mas como é que os caras tiveram essa ideia? Lembra lá na arte romana, que tinha lá, lembra que eu falei que eles imitam os romanos. Lembra na arte romana que tinha o arco pleno, que é o arco semicircular? É um arco como esse, olha só. Arco pleno, arco semicircular, arco romano. Se você constrói um arco na frente do outro, você faz um teto abobadado. Só que aí, cara, os caras construíam realmente parede. Uma parede de um lado, uma parede do outro lado, uma parede em cima. Meu, é um peso gigantesco para manter uma abóbada. E aí, pessoal, veja bem, mas eles fazem uma abóbada, é mais bela, é mais espaçosa. Outra coisa é o seguinte, voltemos lá nas nossas características. Já vou voltar a falar das abóbadas, espera aí. Pessoal, como nós temos um peso muito grande em cima das abóbadas, é um peso, a parede tem que ser grossa. Por quê? Nesse momento, os românicos não sabiam, eles desaprenderam a usar coluna. Dessa forma, a parede é grossa. Para aguentar o peso da abóbada, a parede é larga, a parede é grossa. Cara, tem paredes de igrejas românicas que tem quase 10 metros. Professor, 10 metros? Tem parede que tem quase 10 metros. Entendeu? Pessoal, isso, agora você imagina, você tem uma parede dessa grossura, gigantesca, aí você vai fazer uma janela nela. Imagina abrir um buraco nessa parede dessa grossura, o que vai acontecer? Vai cair. Então, pessoal, as igrejas românicas, elas tinham paredes largas, elas tinham janelas muito estreitas, muito pequenas, eram construções escuras, fediam. Professor, mas por que fedia? Motivo número 1, não entra luz. Certo? Luz só de velas que se iluminam lá dentro. E velas geralmente feitas de gordura animal, cheiro muito pesado. Outra coisa, fumaça dessas velas ali dentro. Professor, mas e a circulação de ar? Não tem. Temos a porta, depois não tem janela, não circula o ar. Fede, é escuro. Outra coisa que ela fede, meu querido amigo, é que muitas pessoas eram enterradas dentro da igreja. E aí, e muitas vezes, esse enterro não era lá muito bem feito, e aí o corpo começava a se apodrecer, e o cheiro. Então, é uma tumbona a igreja românica. Professor, então ela é feia? Negativo, ela tem essas características. Ela tem paredes grossas, ela é horizontal, ela é comprida, parede grossa, horizontal, janelas estreitas. Janelas raras e estreitas, paredes espessas. E aí, pessoal, olha só, imagine aqui, voltemos. Você tem uma abóbada desse lado, e você tem uma abóbada desse lado. Quando elas se cruzam, repare bem, você tem um teto abobadado aqui e um teto abobadado aqui. Quando elas se cruzam, elas formam uma outra abóbada. Nós temos aqui a abóbada de berço, uma abóbada só. Quando elas se cruzam, elas fazem um X, e esse X é chamado abóbada de aresta. Tá vendo aqui? A abóbada de aresta. Fez um X. Beleza? Pessoal, dá uma olhada como que é uma igreja românica. Vocês estão vendo aqui, pessoal, se eu falasse para vocês que isso aqui era um castelo, passava. Por isso que é a fortaleza de Deus. Cara, chama a atenção de vocês, olha a grossura, Danilão, dá um foco aqui, dessa parede. A porta está lá no fundo. A porta está lá no fundo. Isso aqui é parede, grossura de parede, olha só. Repara que quase não tem nenhuma janela aqui na frente, porque a parede é enorme. Olha a janelinha aqui de nada. Se você é na lateral, mesma coisa, uma janelinha de lado. Olha na parede. Na parede da lateral aqui, gente, não dá nem para ver a porta, porque a parede é larguíssima, grossa. Isso é uma igreja românica, uma fortaleza de Deus. Pessoal, olha só essa outra aqui. Mesmo esquema, parede grossa, poucas janelas, né? Mesma coisa. Olha só isso aqui. Então, pessoal, é por isso que a igreja românica, essa aqui é de Santa Maria de Ripoll. Santa Maria de Ripoll. Pessoal, olha só, por isso que ela é a fortaleza de Deus. Construções, ela passa um aspecto pesado, Professor, você falou que ela era baixa. É baixa. Quanto? Uns 30 metros. Caraca, mas 30 metros é baixa?
É baixa, 30 metros. Guarda essa informação para a próxima aula, vou lembrar vocês. Pessoal, agora veja bem, nós temos aqui que nós temos poucas janelas, nós temos poucas estruturas, mas aí, gente, nós temos local sobrando para fazer escultura. Danilão, foca aqui pra gente. Olha só, aqui, pessoal, é a porta de uma igreja românica, beleza? Repara que tem a porta que está esculpida. Gente, olha aqui o canto, olha meu dedo aqui, olha a grossura dessa parede que já foi escavada aqui, né, construída, que essa deficiência, degrau, e depois nós temos essa parte. Pessoal, a escultura, a representação de imagens no românico, melhor, na Idade Média, a representação de imagens na Idade Média, pessoal, ela tem algumas características. Primeiro, a representação de imagens, ela não é feita à toa, ela tem um objetivo. Primeirão, como é que se chama quando a arte tem um objetivo específico que não é um objetivo artístico? Quando não é uma coisa para decorar, uma coisa para embelezar. Quando a arte tem um objetivo não artístico, chama-se arte pragmática. Ela tem um objetivo, ela existe por alguma coisa. Por que será que a medieval existe? Existe para nos ensinar. Ensinar o quê? Histórias. Histórias do quê? Valores. Valores do quê? Religiosos. Conta a história da Bíblia, conta as coisas que Jesus nos passou. Professor, mas por que isso? Por que, meus queridos? Porque a grande parte da maioria da Idade Média é analfabeta. Professor, não estou entendendo. Você falou agora há pouco que tinha o Renascimento Carolíngio. Eu falei que o Renascimento Carolíngio foi para os nobres. O povão, a maioria esmagadora do povão não sabe ler, não sabe escrever. Como é que eles vão aprender as coisas da Bíblia? Assim, ó. Essa parte aqui, pessoal, está esculpida, reparem bem, isso é um portal, é o portal da igreja, o portal do templo. Mas no portal da igreja, pessoal, tem um local que é muito especial. Esse local aqui, ó. Esse local aqui, pessoal, tá vendo aqui essa parte? Essa parte aqui, essa parte se chama tímpano. Tímpano, igual do ouvido. E aí, pessoal, nós temos aqui o tímpano. E aqui está esculpido o que a igreja, o que os valores querem nos ensinar. Como assim, professor? Eu não consigo ver direito ali. Calma, calma, calma. Essa aqui é a mesma imagem. Aqui nós temos o centro. O Cristo em majestade. Ele em pleno esplendor, exalando o poder, exalando aqui a sua grandiosidade. E aí, por que ele está fazendo isso? Ele está nos protegendo. Ele está afastando os seres pecaminosos, seres terríveis que só existem para nos fazer o mal. Que seres? Estes seres. Os demônios, os monstros que nos afligem. Olha só, eles ao redor sendo afligidos. Aqui nós temos nós, que estamos protegidos por Deus. Espera aí, professor, como assim? Vamos voltar lá? O Cristo em majestade aqui. Aqui nós... Aqui eu canto, ó, os demônios. Os demônios estão sendo espantados pela figura de Deus. O poder de Deus é o poder de nos salvar. Esse tipo de coisa. Professor, mas esse Cristo aí está meio torto, está meio errado. Isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho, aguenta aí. Lembre-se que a representação da figura humana na Idade Média, ela tem alguns objetivos. Aguenta aí. Professor, mas é só no tímpano? A maioria das vezes, 99% das vezes. Olha só aqui, pessoal. Atenção. Primeirão, foco nessa imagem, Danilão. Vou deixar vocês analisarem. Analisem o que nós temos aí acontecendo. É com vocês aí, pessoal. Daqui a pouco eu venho falar. Tentem entender o que é que está sendo retratado. O que está sendo retratado aí nessa escultura medieval? Vai lá, primeirão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já entenderam? Mais um pouquinho? Não, chega, tá bom já. Pessoal, aqui nós temos uma história sendo narrada. Deus nos conta a história. Deus criou o homem. Aqui, ó, Deus dando a vida a Adão. De Adão, que estava sozinho, Deus fez Eva, tirou Eva da costela de Adão. E aqui nós vemos, né, a serpente. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a serpente no cantinho aqui, ó, que nos está convencendo Eva e Eva convencendo Adão. Pessoal, olha só, nós temos aqui uma história sendo contada. E continua. A parede da igreja continua relatando isso aí. Mas para nós é o suficiente. Já entenderam? Relata uma história.
Pessoal, se você vai em uma igreja católica, até hoje, você vai lá assim nas paredes, se você vai lá na igreja até hoje, você vê nas paredes uma coisa que é a Via Crucis. A Via Crucis, do lado assim, você vê, se você pegar lá, conta, né, o sofrimento de Jesus. Se você pegar uma criancinha que não sabe ler nem escrever, você vai pegar ela no colo assim e falar, olha, tá vendo ali? Ali, ó, Jesus está sendo espancado pelos malfeitores. Ali, ó, Jesus está sendo crucificado. Ali ele está sendo... Você consegue explicar. É por isso que a arte medieval é pragmática, ela tem um objetivo. Olha só esse outro tipo de coisa aqui, pessoal, da arte pragmática do medieval. Olha só, deformação. Professor, mas que cabeçorra. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Guarda essas imagens na sua memória. Que cabeção. Professor, olha só aqui, os corpos estão tortos. Olha aqui, está tudo torto. Mas está vendo, pessoal? Isso aqui... Tudo tem um objetivo. Para entendermos por que esses elementos estão tortos, pessoal, eu vou falar para vocês agora da pintura. A pintura românica, pessoal, atenção, estamos falando da arte românica, e a arte românica, pessoal, ela tem algumas características. Daqui a pouco eu falo da imagem, aguenta aí, vamos para a característica. Primeiro, são afrescos. Primeirão, o que é um afresco? Lembra? Afresco, o cara pega uma massa de calcário, de gesso, passa na parede, e aí quando a parede está molhada, quando a parede não secou, ele vai lá e pinta. Pinta com a massa, pinta com a parede fresca, uma pintura a fresco. Essa técnica de afresco, pessoal, é feita desde muito tempo, não é novidade, ela é feita desde a Grécia Antiga, feita até desde a ilha de Creta. Então, nós não temos novidade nisso. Atenção, elas são murais. O que é mural? É uma pintura gigante, de grandes proporções. Professor, por que é grande proporção? Gente, pergunta, tem espaço na igreja românica para fazer pintura? Claro, não tem janela. Quando tem janela é pequenininha, então tem um espaço lascado para poder fazer esse tipo de coisa. Então é aquele espaço gigantesco para poder fazer a pintura. Beleza, pessoal? Então por isso que a pintura é gigantesca em grandes proporções. São afrescos e murais. Por que a arquitetura tem poucas aberturas? A pintura, neste momento, ela é um complemento da arquitetura. Agora vamos falar da imagem. Como que é feita a imagem? A pintura, ela é feita com duas características. Atenção, a primeira, deformação. A segunda, colorismo. Duas características da pintura românica. Por que colorismo? Reparem nessa pintura aqui, mais um Cristo em majestade. Esse aqui, pessoal, São Clemente de Tarrou. Cristo em majestade. Os caras adoravam a figura do Cristo em majestade. Olha só que cores, que cores chapadas. Não tem proporção. É uma cor chapada, não tem detalhes, não tem variações de cromáticas. Por isso, o colorismo. Uma cor muito forte, mas chapada, uma cor chapada, certo? Sem brilho, sem essas coisas, porque eles não tinham tecnologia, não tinham técnica naquela época para fazer isso. Então isso é o colorismo. Mas o mais legal é a deformação. Repare na cabeça do Cristo. Repare que ela é uma cabeça esticada, uma cabeça alongada, entendeu? Repare que o Cristo não tem ombros. Não tem ombros, é caído. Repara que é caído, ombros caídos. Repare também, pessoal, que o antebraço do Cristo, olha só, a linha do corpo do Cristo sai da lateral, como se estivesse saindo aqui assim, ó. Mas não é o antebraço aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Outra coisa, se você pegar proporção zero. Olha o tamanho aqui, ó, do tronco do Cristo. Tronco gigante, muito maior do que qualquer outra coisa. Pessoal, e olha só. Olha aqui, a coxa, não tem coxa. Era como se ela tivesse aqui de lado, fazendo assim, ó, fazendo assim, ó. Olha o tamanho da canela da criança. Essas coisas, pessoal, essa deformação tem um objetivo. Professor, mas é tudo torto, tudo todo deformado? Sim. Por quê? Meus amigos, estamos falando de uma arte que surgiu ali por volta do ano 1000, do século X, do século XI. Né? O auge foi ali no século XII. Nesse momento, pessoal, tinha um negócio chamado o medo do ano 1000. As pessoas tinham certeza absoluta que o mundo ia acabar no ano 1000. E logo depois continuou aquele medo, aquele terror dos demônios, dos seres maléficos que vêm nos corromper. Isso
faz com que as pessoas daquele momento, no feudalismo, estivessem esperando o retorno do Salvador, o retorno de Jesus. E como que é a visão de Jesus? Nós temos uma visão de Jesus na nossa mente. Quando eu falo Jesus para você, eu tenho certeza que na sua cabeça veio essa imagem. Esse é Jesus. É um Jesus, pessoal, que é obtido, se não é essa imagem, é parecida com essa, tudo bem? Eu sei que talvez algumas pessoas não pensaram assim. Mas ele é obtido por meio dessa imagem, que é o Santo Sudário, uma das mais importantes e mais interessantes relíquias sagradas que nós temos nesse momento. Pessoal, o Santo Sudário nos deu o molde e as bases para fazer aqui a visão de Jesus. Agora que interessante, pessoal, esse Jesus, cabelos dourados, não chega a ser louro, mas é um cabelo dourado, uma pele bem alva, olhos claros, geralmente azuis como essa, mas às vezes também é verde. Mas olha só, que Jesus lindo, completa e totalmente uma etnia de qual país? Da França. Caraca, professor, mas por que isso? Porque, pessoal, lembre-se, a identidade visual, artística, proveniente do Renascimento carolíngio, começa a ser formulado lá. E aí, pessoal, é muito mais fácil para os franceses, os francos ali, as pessoas que estão sendo convertidas, se converter a uma figura mais parecida com eles do que uma figura de um indivíduo do Oriente Médio, lá do século I. Tudo bem? Nós não sabemos exatamente como que era o rosto de Jesus. Nós temos essa imagem, e aí, pessoal, essa imagem também não está falando que é desse jeito. Essa imagem, esse rosto é uma interpretação do Santo Sudário. Entendeu, pessoal? E isso vai começar a ser feito ali com o passar do tempo. Agora, veja bem, pessoal. Imagine que você está lá no feudalismo. Imagine que você está lá no feudalismo, e você está achando que o mundo vai acabar, e você está esperando Jesus voltar, e Jesus vai voltar para te salvar, e aí, maluco? Professor, mas não tem ninguém que aparece com Jesus lá. Será? Vocês já viram esse homem? Este homem não é do período medieval, este homem, ele é do período atual, chama-se Henri Cristo, e ele diz que é Jesus reencarnado. Não estou dizendo que não é, até porque não sei. Pode até ser que seja, eu não acredito, mas pode ser que seja. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que acredita. Ele mora em Curitiba e tem os seus seguidores, que seguem ele como o Messias reencarnado. E isso estou falando 2020. Na verdade, desde antes, faz um tempo já isso aí. Vai desde 2000 eu ouvi falar dele primeiramente foi 2000, uma coisa assim, mas enfim, não vem ao caso. Agora veja bem, pessoal, voltemos à Idade Média. Nós temos esse indivíduo aqui, pessoal, que hoje em 2020 pessoas acreditam que é Jesus reencarnado. Imagine se um homem como esse aparece lá no feudalismo, não pode. E aí, pessoal, nós voltamos aqui, pessoal, às imagens deformadas. Essas imagens deformadas era para que não tivesse a possibilidade de ninguém ser confundido com a figura de Jesus e dessa forma não ser assim idolatrado. Então, pessoal, por isso imagens deformadas. Todas as imagens eram deformadas para evitar esse tipo de coisa, de identificação, por isso essa deformação. Voltemos aqui, olha só, deformação. Então, pessoal, mais um Cristo em majestade e mais a deformação. Pessoal, já vimos grande parte da arte da Idade Média. Vimos como que ela entrou em decadência ali na arte medieval ocidental. Como ela entrou em decadência ali no final do Império Romano. Como ela vai ressurgir principalmente graças ao Renascimento carolíngio. Vimos também como foi o auge da arte no período do feudalismo. Como é que se chama a arte do período do feudalismo? Dica, é uma arte que imita os romanos. Arte românica. E nós vimos ali a arquitetura românica, nós vimos ali a escultura românica e nós vimos ali a pintura românica. Galera, por hoje é só. Semana que vem... por hoje é só, pessoal, mas não significa que acabou. Semana que vem tem mais. Nós ainda não saímos da Idade Média. Nós estamos ali no final do feudalismo. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.